Hoje recebemos alguém que carrega no olhar o amor pelo campo e o entusiasmo de quem acredita no cooperativismo. O nosso convidado é Romeu Betti. Seu Betti, seja muito bem-vindo novamente ao AlphaCast, sempre um privilégio receber o senhor. Bom, a todos os telespectadores que estão me assistindo nesse momento, é um prazer mais uma vez a gente estar aqui com vocês para bater um papo bem descontraído, enfim, dentro daquilo que vocês almejam que a gente seja questionado, a gente vai dar as respostas conforme vocês me perguntarem. Porque se falar do agronegócio ou falar do agricultor, sempre a gente tem uma certa emoção pela vivência que a gente tem com o campo, enfim, por tudo aquilo que a gente representa no contexto geral. Com certeza. E para começar, a gente já quer saber quem é o seu Romeu, de onde veio, quem eram seus pais. Conta essa história pra gente. Bem, o Romeu é de origem italiana, né? Natural de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Meu pai era Ângelo Vitório Betti, minha mãe Rosa Rigobetti, na qual a gente veio do Rio Grande do Sul muito jovem, muito pequeno ainda. Eu tinha 8 anos quando a gente veio lá do Rio Grande do Sul, então viemos em busca de dias melhores, porque lá a coisa não andava muito de acordo, muito pobre, enfim, né? Não se tinha condições nem de ter uma boa alimentação sequer, muito menos outros confortos, né? Então a gente... meu falecido pai comprou uma área de terra aqui, hoje Planalto Alegre, e a gente veio morar para cá, já há mais de 70 anos que estamos aqui nessa região. Na época, em busca, de fato, de melhores dias em termos de poder se alimentar melhor, enfim, em busca de certos confortos diferentes. As terras eram muito boas aqui, muito produtivas, então é isso que a gente veio em busca na época. Com certeza. E como é que começou, quando e como começou a sua história aqui na cooperativa, na Cooperalfa? Bem, a minha história dentro da Alfa praticamente se começou há praticamente 58 anos, que vamos completar agora dia 29 de outubro, né? Então, desde o dia da fundação da cooperativa, meu pai, por exemplo, a gente morava junto, e meu pai era muito adepto ao sistema cooperativo, ele via com bons olhos uma cooperativa e via também como uma necessidade de se constituir uma cooperativa. Então, meu pai não foi sócio fundador, mas ele, desde o dia em que trabalharam para constituir a cooperativa, ele sempre teve presente, já digo assim, e a gente, por estar na família, a gente também sempre viu no sistema cooperativo uma oportunidade de dias melhores, né? Melhorar a parte comercial, enfim, usufruir daquilo que as cooperativas oferecem, assistência técnica, enfim, tudo aquilo que todo mundo almeja. Então, eu diria assim, desde o começo, e a minha trajetória mesmo dentro da cooperativa se deu como sócio em 74, eu me associei, né? E depois a gente, então, foi atuando, já trabalhava para mim, saí com minha família, e a gente começou a trabalhar com a cooperativa. Então, desde lá para cá, sempre teve participação. E depois a gente foi eleito também líder da comunidade de Planalto Alegre, né, como líder, e aí começou a atuar mais intensamente dentro da cooperativa. E participar dos conselhos? Aí como líder, a gente não tinha ainda noção do que seria, por exemplo, né, como é que seria o trabalho do líder na cooperativa. Então a gente começou e aos poucos a gente foi entendendo o que a gente poderia representar junto aos demais associados. Foi se aperfeiçoando, foi participando de cursos para ir se desenvolvendo, né? E aí foi onde que, por exemplo, despertou interesse de participar dentro da cooperativa de modo mais ativo, eu digo assim. Mas, enfim, a trajetória minha então foi essa. Filho de associado para líder, e de líder candidato a candidato do Conselho de Administração. Então a gente teve também a eleição da liderança, na qual a gente foi eleito, e aí você começou o trabalho da necessidade de desenvolver esses líderes, porque haveria uma eleição
em 81. Veio uma eleição para o Conselho de Administração, na qual a gente, numa reunião que a gente teve em Caxambu, com os líderes de Caxambu, líderes de Planalto Alegre, onde teria que ter saído um candidato a candidato dentro do Conselho de Administração. Então, aí foi um episódio um pouco disputado, já digo assim, né? Porque Planalto Alegre queria que o representante da região fosse de Planalto, e Caxambu queria que fosse de Caxambu. Então, na época, o Mero Milton Franco é o que coordenava os núcleos de lideranças. Então, como não houve um acordo, aí ele resolveu então vamos eleger 2. Um para Caxambu e um para Planalto Alegre. E depois lá, na fase final, então somente um será o candidato. Foi assim que se deu os primeiros passos dentro da cooperativa. Então a gente veio, depois fomos convidados para treinar, né, para fazer uma avaliação pelos psicólogos, enfim, entrevistas e aptidões, e ver o que a gente saberia fazer, né? A gente passou por esse processo. E quando foi para a escolha, de fato, dos membros que iriam compor a diretoria juntamente com o seu Auri, isso foi na EFAP que aconteceu essa escolha, na qual ele foi escolhido para fazer parte do Conselho de Administração. Isso foi em 81, início de 81, né? E de lá para cá, então, começou a minha trajetória mais intensa dentro da cooperativa. Seu Romeu, e o senhor foi o primeiro prefeito de Planalto Alegre. Nesse período você já estava atuando na Alfa, né? Mas saiu para ser prefeito por esse período, né? Como é que foi isso? Conta essa história pra gente. Em 92, então, Planalto Alegre, que era distrito de Caxambu do Sul, se emancipou. Conseguiu a emancipação política. E aí, novamente, ele viu que a gente teria condições de ser prefeito em Planalto Alegre, né? Então, por insistência dele, a gente foi disputar uma eleição lá. Eu não tinha pretensão nenhuma de disputar a eleição, mas, como eu já era o terceiro mandato que eu estava exercendo como conselheiro dentro da cooperativa, ele percebeu que certamente a liderança da gente começou a despontar um pouco mais, né? E ele viu da necessidade da gente ir disputar a eleição em Planalto Alegre, que na época não se tinha asfalto, não se tinha nada, né? Então as estradas do interior eram muito ruins. E aí ele me disse que era para mim disputar a eleição lá para arrumar as estradas para puxar, para poder recolher a produção dos associados. Então a gente se afastou, né, da cooperativa, né, encerrou meu terceiro mandato dentro da cooperativa e fui disputar a eleição. Ganhei a eleição, aí me afastei de vez da cooperativa nesses 4 anos. Fui disputar a eleição, ganhei e comecei a montar o município, né? E foram dados os primeiros passos, montamos a estrutura do município, montamos a Câmara de Vereadores, fizemos a lei orgânica do município, aonde que aí você começou a ter um orçamento no município para começar os trabalhos lá, né? E aí exerci o meu mandato por 4 anos e novamente, a pedido, então, na época que eu iria terminar meu mandato, então o senhor Mário Landastri iria assumir a presidência da cooperativa. Isso foi em 97. E acertamos e trabalhou com o senhor Mário durante 12 anos, ele como presidente e eu segundo vice-presidente, o primeiro mandato, e depois os outros mandatos, então, como primeiro vice-presidente. E aí, o Mário, quando ele iria assumir a presidência da Aurora, 2008 que ele assumiu. E aí, em 2009, então, eu fui candidato ao Conselho de Administração como presidente, na qual a gente foi eleito pelas lideranças, né, como fazendo parte do conselho, mas como presidente. Aí. E de lá para cá são já 16 anos, 16, vai para 17 anos que estou exercendo a função de presidente. A minha participação dentro da cooperativa ela foi muito intensa. Sempre muito trabalho, muita dedicação e sempre olhando bem a parte econômica da cooperativa, mas nunca esquecendo a parte social,
dos associados, que é a razão maior de nós termos uma cooperativa. E a minha trajetória dentro do sistema, mais ou menos, foi dessa forma. E como é que foi quando o senhor assumiu a presidência? Assim, qual foi o sentimento, né? Porque sempre que a gente assume um desafio novo, é desafiador, tira a gente da zona de conforto, digamos assim, né? Como é que foi para ti? Eu acho que para mim foi um desafio também, né? Porque eu ia assumir o papel de presidente e a gente sabe que para ser presidente de uma cooperativa do porte, já que a Alfa já estava quando eu assumi, é uma responsabilidade muito grande, que não é somente, né, um mar de rosas. Tu tem que resolver os problemas de toda a natureza, né? Problema financeiro, problema estrutural, enfim. Né? A gente tremeu um pouco as pernas, né? Como é que eu iria me comportar, como é que eu, como um pequeno agricultor lá de Planalto Alegre, seria visto como presidente da cooperativa. E não é só minhas dúvidas, as dúvidas dos associados. Como é que seria a presidência do Beta? Sem ter uma formação, por exemplo, acadêmica, sem ter estudo, né? Um simples agricultor e administrar a Cooperalfa. Então a gente tremeu um pouco a base, sim. Mas eu também sabia que o quadro de colaboradores, por exemplo, eles estavam muito bem preparados para juntos enfrentarmos os desafios do dia a dia e eu acho assim que essa dificuldade ou essas incertezas foram superadas com muito trabalho. Então, se nós fizermos uma análise nesse meu quinto mandato como presidente, houve uma transformação muito grande com relação às estruturas da cooperativa. Houve uma evolução em todos os sentidos. Nas estruturas, enfim, ampliamos o leque de negócios, enfim, expandimos para outras regiões. Então, tudo isso foi... O medo que a gente tinha foi superado com trabalho, com dedicação. E eu devo confessar que me sinto muito feliz porque, por exemplo, todos os meus assessores, gerentes, enfim, colegas de diretoria também, sempre a gente teve o apoio de todo mundo, né? E isso fez com que, por exemplo, a cooperativa se tornasse cada vez maior e cada vez melhor. Foram desafios superados e que hoje, por exemplo, com toda certeza, somos não a maior cooperativa do Brasil, mas uma das maiores e uma das melhores para se trabalhar. Então, graças ao empenho, à dedicação, não somente minha, mas a confiança do associado também me fez com que a gente tivesse esse sucesso que estamos tendo. Seu Romeu, e agora a gente tem uma curiosidade. Quantos quilômetros o senhor já fez de Planalto Alegre a Chapecó? Afinal de contas, né, para quem não sabe, o seu Romeu mora em Planalto Alegre e todos os dias vem trabalhar em Chapecó. Seu Romeu, nunca pensou em se mudar? Conta pra gente. A gente até pensou em se mudar lá mais lá atrás, né, no começo, quando a gente assumiu a presidência, principalmente, né? Mas a gente estava já acostumado a esse trajeto todos os dias e a gente achou por bem de construir uma casa melhor do que a gente tinha, ter um pouco de conforto a mais, enfim, né? De fato, nunca me engracei de vir morar para Chapecó, né? Porque a distância não é tão longe, né? Agora, dizer quantos quilômetros que a gente fez, são 44, quase 45 anos fazendo parte do conselho de administração, da diretoria, não sei aqueles 4 anos que a gente teve fora, mas 2, 3 vezes por semana a gente vinha igual, né? Então é só somar 30 quilômetros para vir e 30 quilômetros para ir, mais uns 10, 15 que a gente faz no deslocamento na cidade e multiplicar por... Vai dar uma quilometragem alta, hein? Para dar muitas voltas ao mundo. Com certeza. E um dos motivos, né, do senhor permanecer em Planalto Alegre é a sua base, né, que é a sua família. Quem está ao seu lado nessa trajetória da vida? Conta pra gente. Sempre esteve do meu lado minha família, né? A dona Nelce, desde quando eu comecei esse trajeto, ela foi o que deu sustentação para a família, permanecendo lá na roça, e, enfim, fazendo os trabalhos que eram feitos por a gente. E claro que a gente teve que mudar um pouco o sistema de trabalho lá na propriedade nossa, então a gente... Em linha reta, eu sempre tive o apoio da família, em todos os momentos, né? Porque, claro que uma trajetória dessa, por exemplo, uma vida tão longa, se tu não tiver uma base,
de sustentação, tu não vai a lugar nenhum, né? Mas é, em primeiro lugar, para a família, e depois, claro, todos aqueles que trabalharam com a gente, conselheiros, associados, liderança, gerentes de unidades, gerentes de filiais, a gente sempre teve uma base muito sólida. E a gente conseguiu, por exemplo, fazer com que o respeito fosse mútuo de todos aqueles assessores que sempre estiveram do lado da gente, né? A gente tinha uma reciprocidade muito forte, né? Um elo muito forte, uma ligação muito forte com todos eles. E a gente soube compreender as necessidades e o que era importante para a cooperativa, e eles também compreenderam o meu sistema de trabalho, o meu caráter, a minha dedicação, a franqueza, a honestidade, a simplicidade da gente. Todos eles assimilaram e estamos aí até hoje. E a gente quer saber uma curiosidade também. Como é que são os seus momentos de lazer? O que o seu Romeu faz quando não está trabalhando na Alfa? Desafiadora essa pergunta, né? Ela é desafiadora, assim, porque a gente teve muito pouco tempo de lazer. Claro, a gente viajou o mundo, também teve muitas oportunidades de viajar o mundo, a gente teve a oportunidade de tirar férias, ir para a praia, enfim, né? Mas os últimos anos, por exemplo, a gente mais tira o fim de semana para descanso, sem se preocupar muito com a cooperativa. Claro que a cooperativa não sai da gente, né? De maneira nenhuma. Está junto, né? Mas a gente procura ficar mais caseiro, mais aí com os netos, enfim, ficar por casa, tem piscina, enfim, jogar um baralho, enfim, esse é o meu lazer do dia a dia. Qual é o segredo dessa vitalidade? A gente quer saber o segredo. Todos os dias de Planalto Alegre a Chapecó, muitas viagens, né? Representando a Cooperalfa. Qual que é o segredo? Tem muito amor envolvido nessa função que o senhor desempenha? Que a gente, quando abraçou, de fato, a cooperativa, para ser alguém dentro da cooperativa, a gente sempre teve uma dedicação, assim, muito forte. E o segredo dessa vitalidade, eu diria assim, né? Você se alimentar dentro daquilo que é necessário para ter uma vida regrada, né? Não fazer exagero. Tomo lá minha cervejinha, mas isso é muito pouco, né? Não exagero de forma nenhuma na alimentação. Procuro tomar algumas vitaminas também e procuro estar sempre atento, sempre ativo na coisa. O sistema que a gente vive, a gente tem que estar ativo, né? Não pode se acomodar, não vou mais lugar nenhum, eu vou ficar por casa. Não é por aí. Tu tem que se manter ativo. Vocês podem perceber que a gente, por exemplo, praticamente participa sempre que é possível, participa praticamente em todos os eventos da cooperativa. Seja no grupo de jovens, grupo de mulheres, grupo de casais, na liderança, enfim, formação, né, desses grupos, a gente está presente. Então a vida da gente ela é intensa e acredito que os neurônios da gente não chegam a esfriar, acredito que estão sempre ativos. Então é por isso que a gente se mantém com essa vitalidade, né? E nos seus pronunciamentos o senhor sempre menciona o menino Jesus. O senhor tem muita fé? Todo mundo tem que ter uma crença. E eu diria assim que quando eu peço ao menino Jesus que nos dê bênção, que nos dê força, nos dê coragem, é uma forma de motivar, forma de se manter motivado, porque se eu não tiver nenhuma crença, não seria ninguém. Então eu tenho que acreditar que alguma coisa superior existe sim, e eu, sempre que a gente aprendeu alguma coisa, eu sempre invoco ao menino Jesus que nos dê a bênção e que nos dê força para a gente enfrentar, né? Então eu acho que eu tenho essa crença sim. Seu Romeu, o senhor está com 81 anos. Qual o seu conselho para alguém que está com 30, como eu? Que conselho o senhor nos daria? O conselho que a gente pode dar para alguém mais jovem é que mantenha a vida regrada. Que mantenha a vida regrada, que não faça extravagância, que não entre na bebida alcoólica, enfim, ter uma vida dentro daquilo que o organismo exige da gente. Então, eu acho que vida regrada, uma vida, por exemplo, intensa, trabalhar, se dedicar, enfim, buscar alternativas de melhorar cada vez mais. Então, eu acho que a melhor maneira é ótima alimentação, trabalho, descanso, e precisa também participar na sociedade, porque também você não pode ficar isolado, você tem que ser ativo dentro da sociedade. E para encerrar, seu Romeu,
qual o seu desejo para o futuro da Alfa e para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento? Certamente a gente deverá encerrar a carreira, mas o meu desejo é ver a cooperativa continuar crescendo, continuar prestando um serviço para os associados, procurando levar as novidades tecnológicas que vão surgir daqui para frente, fazer com que o associado, por exemplo, né, se sinta pertencente à cooperativa, não esquecer do lado social. E que os futuros dirigentes, por exemplo, tenham a visão de expansionista, buscar outras alternativas de negócio, buscar outras fontes de negócio, aumentar o parque industrial, enfim, que a cooperativa se mantenha sólida, que se mantenha com o prestígio que ela tem hoje. A marca da cooperativa é muito forte. Ela é uma empresa assim que você pode percorrer o Brasil até o mundo, é uma referência. E que essa referência, da forma que a gente conduziu a cooperativa até aqui, seja conduzida dentro da modernidade de cada momento. Porque aquilo que é bom hoje, talvez daqui a pouco já não serve mais. Então você tem que inovar, você tem que acompanhar a evolução. E ter uma visão expansionista. Uma visão expansionista para que ela possa se manter assim, da forma que ela está. Então o meu desejo é sucesso, que continue, e que os associados também procurem valorizar cada vez mais aquilo que é deles. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, com a liderança ou reuniões, a gente procura estimular o quadro social para que de fato participe, porque ele valorize aquilo que é dele. A cooperativa é dele, tem cota capital, tem muitos benefícios. Então, por que não prestigiar? O papel do associado é de fundamental importância, principalmente o papel da liderança na qual os associados elegem. Qual é o sentimento, seu Romeu, olhando toda essa sua trajetória, assim, nesses 81 anos, que envolve aí a família, a cooperativa? Como é que o senhor se sente hoje? Devo dizer que muitas vezes me surpreendo até, por exemplo, né? Porque quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, da onde a gente saiu, como a gente foi criado, as etapas dentro da vida, da forma que eu cheguei até aqui, eu devo dizer que me sinto muito feliz, me sinto grato, e me sinto assim com toda a certeza, com o dever cumprido como cidadão dentro da sociedade cooperativa e como cidadão brasileiro. Certamente cumpri com o meu papel até aqui e espero continuar cumprindo até o último dia que eu estiver aqui dentro. E lá para frente, certamente, eu saio não com a sensação do dever cumprido, com a certeza de ter cumprido com aquilo que eu achei que era melhor para a sociedade. Seu Romeu, muito obrigada pela sua participação. É sempre um privilégio conversar e aprender um pouquinho contigo. Muito obrigada mesmo. Espero poder ter contribuído alguma coisa assim com relação ao tema que estamos falando aqui, que é mais especificamente sobre a minha pessoa, né? Mas também a gente deixou muita coisa para trás, porque falar de uma pessoa, de uma trajetória de 81 anos, em menos de 30 minutos, tu tem que resumir muito, né? Tem que ser muito bom para pelo menos mostrar um pouquinho daquilo que se passou, né? Mas eu tenho certeza assim que a cooperativa está em boas mãos e sempre esteve em boas mãos, e eu sou grato, por exemplo, aos seu Auri Memória, ao Mário Memória também, por terem, por exemplo, sempre me acolhido e sempre me respeitado como agricultor. E eu acho que eu teve a minha trajetória de sucesso aqui dentro pela forma que eu sou. Eu nunca quis ser mais do que ninguém, né? Sempre procurei me fazer com que as pessoas me vissem o Romeu, da forma que eu sou. E, enfim, eu acho que é por isso que a gente está colhendo os frutos que a gente plantou ao longo da trajetória. Muito obrigada, seu Romeu. E o AlfaCast fica por aqui. Até o próximo episódio.